Meus amigos, Brasil eliminado novamente, mais uma Copa e mais uma vez para um europeu. E, de quebra, tivemos a pior campanha do Brasil nas últimas Copas. Se eu não me engano, o Brasil foi eliminado nas oitavas em 90 para a Argentina. Cara, a culpa, tá? Eu não posso atribuir 100%, mas uns 80% eu coloco em Carlo Ancelotti. Sim, ele foi o técnico que um dos técnicos mais bem pago dessa Copa, se eu não me engano, ele recebe 50 milhões por ano. Ele teve na mão uma das melhores gerações de jogadores que o Brasil teve. Gerações, tá? Não confundam gerações com time. Tem Vinícius Júnior, quase bola de ouro e FIFA The Best. Teve Rafinha, quase bola de ouro. Tivemos um Neymar, né? Que querendo ou não ainda é um principal jogador do Brasil. Tivemos jogadores para todo tipo de opinião pública sobre futebol. Tinha jogadores que agradavam corintianos, palmeirenses, flamenguistas, vascaínos. Cara, foi a seleção mais unânime, tá? Que eu vi na minha vida, tá? Eu acompanho o futebol desde 93. Eu nasci em 87, desde os 6 anos. Sim, 6 anos. Tá? Com lucidez, tá? Indo para estádio, anotando escalação, vendo as escalações na Folha de São Paulo, na revista Placar, desde 93. E eu não vi uma escalação tão unânime, tá? Hendrick, Neymar, tudo que todo mundo pediu tava lá. E o Carlo Ancelotti não conseguiu montar um time ofensivo. Ele conseguiu montar um time, entre aspas, competitivo, quando ontem ele destruiu tudo que ele montou e perdemos o jogo a partir das substituições dele. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, taticamente, tá? Bom, para não ser um mensageiro de más notícias, né? Nesse vídeo aqui sobre o Haaland, aqui no meu canal, eu falei, tá? Que o perigo não era o Haaland, e sim quem joga assim, ao entorno do Haaland e os principais erros que o Brasil não poderia cometer, e cometemos, tá? E para falar, eu coloquei sobre esse vídeo aqui, eu comentei o posicionamento do Hendrick, que não, ele não é meia, não, ele não joga aberto e não, ele não é centroavante. O Hendrick é um finalizador atacante. Que ontem sim ele foi um dos protagonistas dos erros, né, do primeiro gol. Então é o seguinte, meus amigos, Brasil. Nós entramos com o nosso time que costumamos nessa Copa. Martinelli no lugar do Paquetá. Eu também falei sobre isso, se eu não me engano, nesse vídeo, que poderia ser o Martinelli, porque o Martinelli entrou bem contra o Japão. E o Ancelotti já dava sinais, né? O Martinelli é um jogador completo, ele pode fazer o 8, pode fazer o 10, pode fazer tudo. Então ele entrou e não jogou mal. Porque a composição do Martinelli nesse jogo era fechar a linha de 4 sem a bola e com a bola dobrar com o Vinícius Júnior, tá? O Paquetá, na verdade, ele não dobrava, ele ficava. Mas o Martinelli, além de dobrar, ele transitava pelo meio também, igual meia. Aqui nós tivemos o Ryan, que finalizou muito mais do que nos outros jogos na Copa, mas novamente ele foi destaque defensivamente. E ele ter saído do jogo, cara, foi o começo da derrota do Brasil. Ele não poderia ter saído, e se entrasse um jogador, não poderia ser o Hendrick para ocupar essa faixa de campo. Quarto homem na linha de 4. Bom, destaque negativo de novo, Danilo, tá? Danilo nos 2 gols ele teve uma participação negativa e já de antemão não encurtou, tá? Que era o básico. Gabriel Magalhães, cara, eu nunca marcou Haaland, eu coloquei nas minhas redes sociais, tá? Eu acompanho Premier League, saber lá desde quando. Pelo menos aí desde que o Haaland tá no City, que é um time que eu acompanho mais por causa do Guardiola. Cara, eu nunca vi o Gabriel Magalhães parar o Haaland. Todo o Arsenal e City, as poucas vitórias do Arsenal, o Haaland sempre conseguia fazer o que queria na defesa, que era Saliba e Magalhães. Sempre, sempre. E ontem não foi diferente. Primeira chance, gol. Segunda chance, gol. Isso é a diferença do atacante world class, tá? Um goleador, um bola de ouro, para
um qualquer atacante aí, um Igor Thiago, por exemplo. E, cara, tivemos o Douglas Santos novamente regular e o Vinícius Júnior muito abaixo. Apesar dessa nota aqui, ele foi muito abaixo de novo, tá? De novo. Cunha, muito abaixo, desapareceu no meio campo que ele poderia aproveitar mais. O Berg, cara, jogou livre demais no jogo. O Berg e o Berg, tá, foi um pouquinho pior. Esses dois jogadores, nas minhas análises, eu via que poderia ser uma chance do Brasil criar na entrelinhas, que pouco aconteceu. Odegaard no segundo tempo jogou livre. Sorloth, cara, também foi o que as minhas análises aqui nesse vídeo aqui, ó, foi Sorloth não é um ponta, é um meia, então ele não ia até o fundo. O fundo quem era o Hirson, que jogou mal, tá, mas não aproveitamos. O Nusa, mesma coisa, tá? Ele não é um ponta, é um meia. Então ele vinha até a linha da intermediária e cortava para o meio. E também tinha a dobra, Danilo, Ryan e a sobra do Bruno Guimarães. Então ele ia para o meio esperando o Möller-Wolff passar, como vocês podem ver aqui. E o Berg na cobertura. Cara, a Noruega jogou com laterais que apoiam, diferente do Brasil, que nossos laterais não apoiam. Tá? O Danilo tenta apoiar, mas ele não tem como, cara. O Douglas Santos não consegue apoiar, porque nessa faixa de campo aqui é do Vinícius Júnior. A ponta esquerda é do Vinícius Júnior. Então, se temos um ponto esquerda, não tem como ter um lateral apoiador. Não tem como. São dois jogadores ocupando a mesma faixa de campo. Não tem como. Poderia ser algo parecido como no PSG, do Luiz Henrique. Um ponta abre para um lateral entrar atacando. Mas o Douglas Santos não tem essa qualidade de entrar atacando na área, tá? Ele é um lateral muito burocrático. Tá? Um bom lateral. Acabou. Não é craque, né? É um bom lateral. E o Haaland, irmão, que é o Haaland, cara. Se eu não me engano, ele precisa de 14 toques na bola para fazer um gol. Ontem, não sei quantos toques na bola ele deu, cara. Ele teve 4 chances, 2 gols, tá? Uma para fora e outra na mão do goleiro, se eu não me engano. Gol. Esse é um centroavante, cara. Isso é um centroavante que o Brasil não tem. O Brasil tem pontas, não tem centroavante. Irmão, estatística, cara. É isso aqui que me assusta, mano. O Brasil teve 32% de posse de bola no apanhado inteiro. Cara, isso aqui é surreal, cara. Um time como o da Noruega, que não poderia ter a bola, que é o meio campo que pensa com o Odegaard e o Nusa e o Sorloth. O Brasil, cara, ficou com 32% de bola. O Brasil finalizou mais no primeiro tempo e no segundo, mas novamente não fomos diretos e perdemos um pênalti, cara. O pênalti do Bruno Guimarães, irmão, aquilo ali não existe, irmão. Bruno Guimarães, se eu não me engano, ele só bateu 4 pênaltis na carreira dele, tá? 4 pênaltis na carreira dele. E o Vinícius Júnior simplesmente é o batedor de pênalti oficial do Real Madrid. Até ele começar a perder e vir o Mbappé. Cara, o Vinícius Júnior, antes do Mbappé, até quando o Mbappé estava no time, ele é o batedor oficial. Perdendo ou ganhando ou fazendo gol, ele é o batedor oficial. O batedor oficial dessa seleção é o Neymar, mas ele não joga, tá? Então teria que ser o Vinícius Júnior, ou o Cunha, ou o Martinelli. Não poderia ser nunca um Bruno Guimarães, cara. E por mais que eles falaram, não, mas no treinamento o Bruno Guimarães é o que tem mais. Não importa, irmão. Jogo é jogo, treino é treino. Não poderia ser nunca. O Brasil já perdeu o jogo aqui, tá? Esse pênalti não existe, mano. E, cara, taticamente, deixa eu puxar aqui no Futmob, taticamente para explicar o erro do Endrick. Então a gente teve aqui, ó. Entrou no time Endrick, Danilo, Neymar e Ederson. Aqui acabou o jogo. E eu vou explicar, mano. Então, mano, como acabou o jogo aqui? O Brasil, como sempre, se defendia com 2 linhas de 4, tá? Com o Ryan dobrando com Danilo, Vinícius Júnior e Cunha, né? Os 2 primeiros botes. E o Brasil jogava novamente como todo mundo tá acostumado, tá? Casemiro entre os zagueiros, Bruno dobrando com o Ryan e Danilo e Martinelli dobrando com Douglas, Vinícius com Cunha saindo para os 2 entrar, certo? E o Danilo fazer corredor. E assim jogou o Brasil ontem de novo. O Brasil, cara, teve muitas chances no primeiro tempo.
tá? Sofreu um pouco no primeiro tempo, porque quando a Noruega tentava o contra-ataque, o Martinelli rapidamente se recompunha, tá? O Bruno Guimarães e o Casemiro se posicionava, o Danilo, né, e o Ryan rapidamente também se recompõem. Se eu não me engano, o Ryan tem 2, 3 desarmes no jogo. E o Vinícius Júnior vinha para essa posição e o Cunha descia. Nós perdemos o jogo, cara. Primeiro, 58 minutos. Saiu o Cunha, entrou o Endrick, tá? O Endrick entrou onde eu imagino que é o melhor do Endrick, segundo atacante. O Endrick não é centroavante, o Endrick não é ponta, o Endrick não é meia. Então, na fase ofensiva, o Endrick fazia os facões, cara. Mesma coisa do Cunha. O Endrick, ele não consegue, né? Ele não tem a característica de descer, tá? Para receber, mas ele tem a característica de atacar o espaço. Tanto que o Vinícius Júnior no contra-ataque achou ele e ele perdeu um gol na cara do gol. Se a gente ver aqui, ele perdeu um gol na cara do gol. Ele teve duas chances. O gol que ele perdeu, assim, um gesto técnico muito ruim, tá? Poderia ter feito muita coisa ali, tá? Mas ele bateu com o lado externo do pé, não entendi o que ele tentou. E no minuto seguinte, cara, no contra-ataque, ele poderia ter aberto pro Vinícius Júnior e construir uma jogada, ele arriscou um chute assim muito longe do gol. E ali o Vinícius Júnior ficou puto e tal. Cara, aqui ainda o Brasil conseguia, mano, segurar. Tá, 67 minutos, entrou o Danilo Santos no Martinelli. Aqui nós já começamos a perder o jogo. Tá, Danilo Santos não é um meia, Danilo Santos é um volante, primeiro / segundo, onde ele joga, o melhor dele é pela direita, só que a direita era do Bruno Guimarães. Tá, Neymar entrou, rapaziada. Neymar entrou no lugar, cara, 67 minutos, de quem que eu entrei? Agora do Ryan, talvez. Tá. Aí aqui, cara, o Brasil perdeu o jogo. Quando entrou o Neymar. Não por causa do Neymar, mas por causa do que o Neymar não entrega. Entrou o Neymar, tá, no lugar do Ryan. E houve essa dobra aqui. Aqui o Brasil perdeu o jogo, meus amigos. Aqui, quando o Endrick era obrigado a fazer esse quarto homem pela direita. E as situações ofensivas era assim. Aqui o Brasil perdeu o jogo. Que o primeiro gol, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ó. O primeiro gol da Noruega foi quase perto do Endrick entrar. Quer ver? Segundo tempo. Ó. Aqui, ó. 79 minutos. Dois minutos que o Neymar entrou. Teve uma situação. De contra-ataque. O Endrick desceu uma linha, tá? Tinha acabado de entrar o Ederson. O Ederson tava se encaixando no jogo. Desceu ele com o Endrick. O Ederson perdido. A linha tava toda torta. O Haaland tava no meio do Gabriel Magalhães. Tá? Brasil todo perdido. O Endrick deu um bote que não poderia dar. Ele tinha que acompanhar igual o Ryan tava fazendo. O Danilo encurtou. O Ederson não cobriu. O Danilo encurtou até a ponta da área. O Sheldrup cruzou pro Haaland fazer o gol. Então aqui, cara, o Brasil perdeu o jogo. E depois, mano, ali só fomos o passageiro da agonia, porque o segundo gol foi do Haaland. Foi de novo pelo lado direito. Um chute de fora da área onde o Danilo não encurtou novamente. E o Haaland fez o que quis. E esse foi o Brasil que nos meus vídeos, se eu não me engano, esse vídeo, e teve esse vídeo aqui e esse vídeo aqui, eu falei que o Endrick não poderia fazer esse quarto homem fechando pela direita, tá? Ele não tinha característica, não poderia fazer, tá? Neymar ainda fez o gol de pênalti, sim, mas... Cara, pra mim foi vergonhoso que o Neymar fez ali, porra, debochado do goleiro. Cara, o Brasil tava perdendo. Ainda tivemos chance no último minuto com o Casemiro. Uma situação tipo de contra-ataque. Neymar tava mais ou menos assim, ó. O Casemiro recebeu a bola, ao invés de ele tocar em direção, ele cruzou a área inteira e passou por todo mundo. Ali o Brasil já tava fudido mesmo. Então, rapaziada, ó, vou analisar agora o gol. Tá? Eu acho que não vai dar problema e vocês vão ver como é que foi. Bom, tomara que não dê copyright. Então
O gol, esse vídeo tá no Threads. Então, para vocês se ligarem. Primeiro gol, Endrick e Ederson. Tinha acabado de entrar, como eu relatei ali, ele tava se encaixando. O Sheldrup aqui, se não me engano, o Odegaard era o Sheldrup, recebeu. O Endrick acompanhou, era o Sheldrup mesmo. Aqui, cara, o Endrick teria que acompanhar como o Ryan fez por diversas vezes no primeiro tempo, mas não, ó, ele deu bote, perdeu o bote, não poderia ter dado o bote. Então, ele perdeu o bote, o Ederson desencaixado ainda com o time, não acompanhou. Ficou uma situação de 2-1 com o Danilo. O Casemiro olhou para a área, provavelmente para ver quem é que estava na área, e era o Haaland. O Danilo não encurtou, tá vendo? Ele teria que encurtar e o Casemiro cobrir. E o Danilo Santos também olhando para o Ederson que ficou, para o Endrick que ficou e para quem estava vindo para trás, para o ataque. Bom, aqui, cara, era pro Danilo encurtar. Pra você ver aqui, o atacante norueguês, ó, pedindo bola na frente, mas o Marquinhos estava cobrindo e o Casemiro estava cobrindo. Então o Danilo lateral tinha que encurtar, não encurtou, o Sheldrup pisou na área, o Endrick voltando lento e gol. Tá? Haaland passou pelo Magalhães e fez o gol numa característica que não é... Nossa, aqui é vergonhoso. Que não é a melhor do Haaland, que é bola aérea. E é dito por ele, tá? Que ele não é um bom cabeceador. Então foi isso, cara. A derrota do Brasil. Essa foi a minha análise. A Copa do Brasil acabou aqui, mas a Copa não acaba. Então temos mais jogos. A Copa começou, na verdade, né? A Copa começa nas oitavas e a gente foi convidado a se retirar logo no início. Então é isso. Deixa nos comentários se você concorda com essa análise que o Ancelotti errou nas substituições, que o Endrick não deveria jogar como quarto homem ali no meio campo na fase de recomposição. Neymar não deveria ter entrado naquele momento, porque ficamos com 3 jogadores que não faz pressão, Vinícius Júnior, Neymar e Endrick. E o que deveria ser feito aqui, né, cara? Pôr um Luiz Henrique, pôr um Igor Thiago. Então deixa nos comentários aí, mano.